Surgimento da esperança. Afinal, o que é esperança? Por que precisamos de esperança? Certo pensador vai dizer que esperança é a força interior que move, não por achar que vai dar certo, mas pelo simples fato de tentar. Poderíamos acrescentar que esperança é olhar para um cenário de sequidão, um cenário de morte, um cenário de desespero. E mesmo diante dessas circunstâncias, nós afirmarmos para nós mesmos: eu vou prosseguir, eu vou continuar. Isso é ter esperança. Mas, nesta breve reflexão, eu não gostaria de falar deste tipo de esperança. A esperança que nos inquieta, que nos move a conquistar objetivos, alvos em nossas vidas. Se você quer ser uma pessoa vencedora, você precisa ter esperança, você precisa acreditar e prosseguir. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre essa esperança que eu quero transmitir nesta noite aos amados irmãos. Eu gostaria de falar a respeito da esperança. A esperança que só pode raiar em nossos corações a partir do momento da iluminação do Espírito Santo sobre a nossa condição espiritual diante dele. Por mais piedoso que você seja, por mais temor que você possa ter diante das autoridades humanas, a palavra de Deus vai nos afirmar. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer que todos os homens são indesculpáveis diante dele. Vai também nos dizer em Romanos 3, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Vai dizer que nós estamos aprisionados nesta condição e que o profeta Jeremias também vai nos trazer a seguinte fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. De que se lamenta o homem? O homem se lamenta dos seus próprios pecados. Portanto, a maior esperança, ou a melhor motivação que nós devemos ter para ter esperança, não é para nós enfrentarmos os desafios da vida. Não é por temor às autoridades instituídas, às ideologias que estão sendo implantadas, não é por causa da dificuldade no mercado de trabalho, não é por causa da oscilação na economia, não é por questões outras relacionais, talvez uma dificuldade dentro do seu lar esteja passando neste exato momento. A real esperança que nós precisamos ter é para diante de um Deus soberano, diante de um Deus que olha para nós e nos vê a nossa imundície, o nosso pecado, como então sair desta situação? Como ser livres e libertos de uma situação terrível como esta? Nós sabemos também que Efésios 2:1 vai nos dizer que nós nascemos dessa forma, mortos em delitos e pecados. Nascemos aprisionados ao pecado. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar vários relatos apontando para o Messias, apontando para o Salvador da humanidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existia um direcionamento para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós estamos celebrando o Natal, o advento da esperança, porque um dia isto aconteceu de verdade, porque hoje nós experimentamos as consequências do seu nascimento, porque nós temos a experiência pessoal, individual, de que Jesus, de fato, ele nasceu, ele viveu toda a sua vida aqui nesta terra, e ele padeceu por amor a cada um de nós. Observamos na palavra de Deus que a nação de Israel então estava ansiosa pela chegada do Messias.
Eles aguardavam um rei que viesse restituir a soberania de Israel, viesse restituir a glória, a honra que existia naquela nação. Sabemos muito bem que Jesus não veio desta forma. Ele veio de forma simples e humilde. Ele veio para salvar a todos aqueles que nele crê. Ele veio não apenas e exclusivamente para a nação de Israel, mas ele veio para todos aqueles que se tornarão filhos de Deus, não havendo distinção entre povos, etnias. Ele veio com este propósito, tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos libertar da opressão, do pecado, do aprisionamento. Foi para isto que o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele veio. Quando observamos na palavra de Deus, vemos diversas promessas da parte do Senhor para este cumprimento. A partir de Gênesis 3:15, quando nós observamos que a partir do fruto da mulher, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Nós observamos em Gênesis 12, quando através da promessa feita a Abraão, ele iria abençoar todas as famílias da terra. Nós observamos em Deuteronômio capítulo 8, quando vai afirmar que Deus iria levantar um profeta assim como Moisés, e a ele nós deveríamos ouvir. É dito outras verdades a respeito do seu ministério, que ele nasceria em Belém, que ele iria sofrer no madeiro pelas nossas iniquidades, que ele iria sofrer por amor a cada um de nós. Mas também é dito em Daniel que ele viria dos altos céus como soberano, como rei dos reis, para buscar a sua amada noiva, a sua igreja, o motivo pela qual ele se entregou. A minha e a sua vida, você é importante para Deus, porque você é o alvo, é o objeto do amor de Deus nesta terra. É porque Ele te ama que você está aqui. É por causa do cumprimento das profecias do Senhor Jesus Cristo que nós estamos de pé, entendendo a mensagem do Evangelho. O livro de Gálatas vai nos dizer que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, Ele veio a esta terra. Quando tudo estava preparado, uma língua que fosse comum a todo mundo, um culto através dos judeus, através das vias também, os romanos contribuíram de forma que absolutamente nada saiu do controle das mãos do Senhor. E Ele tinha um plano antes da fundação do mundo para a minha e para a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. É porque essa profecia, essa promessa se cumpriu e nós estamos livres e libertos da condenação eterna. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que absolutamente tudo se cumpriu. E na minha e na sua vida também não é diferente. Tudo aquilo que Ele tem projetado para as nossas histórias, para as nossas vidas, há de se cumprir. Portanto, quando nós falamos de Natal, nós não estamos falando de uma data. Nós estamos falando de um evento, o maior evento da humanidade, aonde fez a divisão da história da humanidade, aonde tudo tornou e tomou forma, significado, sentido nas nossas vidas. É por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natal fala de humildade, porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, e Ele se esvaziou, e se identificou conosco, com cada um de nós, assumindo a forma de servo, e se esvaziando ainda um pouco mais. Ele caminhou em direção àquela cruz, como ovelha, seguindo para o matadouro. Certo teólogo vai afirmar: o Deus que o homem criou, homem se tornou. Se identificou exatamente com a nossa história,
com os nossos sofrimentos. Só Ele poderia pagar o preço na cruz do Calvário. João Batista, ao avistá-lo, vai afirmar: eis o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus que nasceu. Não importa se foi dia 25 de dezembro, o que importa é que Jesus nasceu em nossos corações, nasceu para mudar a história daqueles que estavam condenados, que nós outrora também estávamos. Ele nasceu. Mas Natal também fala a respeito de autoridade e de poder. Porque na continuação da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai afirmar que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre e confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fala desse poder, dessa soberania, dessa glória, dessa majestade. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo pela qual nós temos e precisamos ter esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos. É por causa dEle, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Cada um de nós com histórico pregresso. Mas Jesus, quando Ele entrou na nossa vida, aonde havia escuridão, aonde existia uma situação de perdição, sem esperança, Ele raiou nas nossas vidas. Ele nasceu, Jesus nasceu. Diga para o seu irmão: Jesus nasceu. E porque Ele nasceu, Ele é a nossa esperança. Porque Jesus nasceu, nós temos a esperança da eternidade. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos ver o Senhor Jesus advogando, assumindo a deidade, a autoridade como Deus, ao expressar aquilo que Deus falou para Moisés em Êxodo 3,14, quando ele vai dizer para aquele profeta: olha, diga a Faraó que eu sou, mandou, eu sou. Todo poder, toda autoridade sobre a vida do nosso Deus Pai, agora na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois no Evangelho de João, nós observamos que Ele traz para si esta mesma autoridade. Eu sou. Só Ele pode dizer isso. Ninguém mais pode se apresentar como eu sou. É ontologicamente contrário. Pois a ontologia estuda a respeito do ser. E ninguém pode se apresentar desta forma sem se explicar quem é. Mas o nosso soberano, o grande de Israel, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Eu sou. O eu sou, descrito no Evangelho de João, aonde Ele vai afirmar: eu sou o pão da vida, fazendo uma alusão à antiga aliança, momento este em que Deus havia enviado a provisão do maná que desceu do céu, para alimentar aquela multidão de filhos seus. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que pode saciar a sua fome. Sou eu, não é necessário outro maná, outro alimento, sou eu, Jesus. Basta apenas você se alimentar de mim, basta apenas você crer em mim, e a sede, o anseio que existe dentro da sua alma cessará. Quando nós observamos no Evangelho de João, capítulo 4, nós observamos o encontro daquela mulher samaritana, Jesus com aquela mulher samaritana, aonde ele vai especificamente, naquele horário, naquele momento, para pedir água. Aquela mulher, ela não sabia com quem estava se referindo, quem estava se direcionando a ela. Ela sabia que era um judeu, mas não sabia quem de fato ele era.
E ele então vai afirmar: olha, se você soubesse quem eu sou, você quem me pediria a água da vida. Todos aqueles que se alimentam do nosso Senhor, que bebem dessa fonte que jorra do nosso interior, rios de água viva irão fluir. Não é necessário mais então outras fontes, outros alimentos. Existe um preenchimento, uma saciedade, uma alegria incomparável que não se pode encontrar em outra religião, em outras pessoas, em ideologias, apenas em Jesus. Escrevendo aos Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o rei Salomão vai dizer que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não pode compreendê-la. Não consegue entender a realidade dessa necessidade que tem de Deus, a não ser através da iluminação do Espírito Santo de Deus. E glória a Deus, porque nós entendemos. Ele também vai afirmar no Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. Ele não está fazendo uma comparação com o pastor que está diligentemente executando o seu trabalho para que as ovelhas entrem, mas ele mesmo está afirmando: eu sou a porta, entrem em mim, eu sou a porta. Eu sou este caminho que você deve seguir. Sou eu quem você está procurando e você não sabe, mas sou eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem uma solução para o vazio da sua alma. Eu sou a porta das ovelhas. É o Senhor Jesus quem é a porta das ovelhas. Neste evangelho também é dito: eu sou o bom pastor. Não como um pastor assalariado, que está cumprindo o seu rito, a sua obrigação. Não como alguém que está se esforçando para cuidar do rebanho, mas alguém que é capaz de dar a sua própria vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque um dia Ele veio a esta terra. Glória a Deus, porque o que Ele falou se cumpriu em nossas vidas. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele também vai afirmar no Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Neste momento, Lázaro havia morrido, não havia esperança para aquela família. E apesar de Marta acreditar na ressurreição dos últimos tempos, ela não estava entendendo que quem estava diante dela é o Senhor da vida. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. E quando Ele quer restituir, assim Ele o faz. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você entende da sua teologia, você entende da sua compreensão no que diz respeito ao final dos tempos, mas eu cheguei, e aonde o Senhor Jesus chega, existe vida, existe transformação, existe alegria, porque Deus tem o poder de mudar os ambientes. Eu sou a ressurreição e a vida. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, vai nos dizer: se nós esperamos por Deus apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança também é saber que aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor, estamos na palma das suas mãos, e de lá ninguém nos arrebatará. Não existe pandemia, não existem enfermidades que nos afastem do amor de Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no Senhor, não existe mais condenação. Não existe condenação para a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, um dia, Ele deixou a sua glória e veio até essa terra para se entregar e quitar a minha e a sua dívida para com Deus. Ele veio
Ele se entregou. Ele veio porque Ele te amou. Ele veio porque tinha um projeto, assim, de tantos quantos ainda hão de se render ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus também vai afirmar: eu sou a videira. Quando é dito a respeito disso, nós sabemos muito bem que a figueira era uma representação da nação de Israel. A figueira trazia essa simbologia do povo que Deus inicialmente escolheu como propriedade particular. Mas agora Ele está afirmando: eu estou substituindo este nacionalismo. Sou eu mesmo a videira que gero a vida, porque nas parábolas, as figueiras, algumas situações estavam sem dar fruto, mas a palavra vai dizer que aquele que está ligado na videira verdadeira, dá muito fruto. E porque nós estamos em Cristo, nós damos fruto, fruto do Espírito Santo. Estamos retornando e redondando e retribuindo a glória, devolvendo a glória para Deus, porque nós estamos ligados na videira verdadeira. Nós estamos ligados nessa videira. E porque eu e você estamos ligados nessa videira, nós damos fruto, nós frutificamos, nós fazemos a diferença onde quer que nós passemos. Neste evangelho também é dito: eu sou a luz do mundo. O mundo que habitava em trevas viu grande luz. Quem é esta luz? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que tem o poder de dissipar todas as trevas. O Senhor Jesus, que de fato nos convoca para sermos luz e para sermos sal. É porque Ele é luz e nós refletimos a luz de Cristo nessa terra. É porque o grande eu sou afirmou: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda após mim não estará em trevas. É porque Ele veio, é porque Ele realizou essa obra especial. Se nós estivermos na luz e andarmos na luz como Ele está, eu terei comunhão uns com os outros, e o poder, a opressão do pecado já não existirá mais sobre as nossas vidas. Jesus veio para que você também tivesse luz. Jesus veio para mudar a nossa história. Estamos aqui como igreja do Senhor, com todas essas convicções e tantas outras, para compreendermos que Jesus, Ele realizou a maior obra que poderia ser feita nesta terra. Este é o verdadeiro advento da esperança. Este é o verdadeiro motivo de nós termos esperança. A palavra de Deus vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança no amanhã. Além dos seus problemas, além das circunstâncias, há esperança para você, porque Jesus, Ele veio a esta terra há mais de 2000 anos atrás. Ele se encarnou e agora existe esperança para nós. Existe esperança para as nossas vidas. Que Deus possa nos conscientizar da importância do Natal, como a chave para mudar completamente a condenação do pecado que domina sobre a humanidade. Jesus, o grande eu sou, a luz do mundo, veio para trazer luz à sua vida. Que Deus nos abençoe para a glória dele.